dia. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a audiência pública que objetiva a tratar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, atendendo ao ofício de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, composta pelos vereadores Antônio Carlos Passos Ataíde, presidente, Edivaldo Lima dos Santos, vice-presidente, e Wellington Andrade de Jesus, membro. Solicito a gentileza dos colegas aí desligar o celular, deixar de modo silencioso para não haver interferência nos trabalhos. Convido para compor a mesa os secretários Carlos Brito. Primeiro, saúdo a todos, os colegas vereadores Edivaldo Lima e o vereador Wellington Andrade, secretários Carlos Brito, diretores, aqui Ivan e Anilton. Saúdo a imprensa, TV Câmara, também os internautas. Convido à mesa os secretários a registrar a presença do procurador da casa, o procurador Magno, da Câmara Municipal. Convido à mesa o secretário Brito e também o secretário Expedito Eloy e o senhor Luiz Ivan. Solicitado pelo vice-presidente da comissão, o vereador Edivaldo Lima, quer se manifestar. Eu vou abrir um parênteses para que o vereador vá até a tribuna e se manifeste. O senhor tem 3 minutos, excelência. Com a palavra, vereador Edivaldo. Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria que fosse estendido, senhor presidente. Também. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência desse pelo menos 5 minutos, porque 3 minutos é muito impossível que a gente possa... 5 minutos é discurso, Vossa Excelência tem 3 minutos. Tudo bem, a Vossa Excelência, o país é presidencialismo, e com presidencialismo é passar o rodo... Obrigado pelos elogios, Excelência, está perdendo tempo, vamos trabalhar. Cumprimento a todos aqui, o secretário Expedito e os demais, na pessoa dele eu cumprimento a todos, os meus companheiros vereadores, o Wellington e o Zé Carneiro, vereador Zé Carneiro. Senhor presidente, a minha posição de pedir para vir essa tribuna antes dos debates dos secretários para a gente ouvir, é que eu não recebi a LDO, senhor presidente, no prazo que é devido tanto para a comissão quanto para qualquer outro vereador. Eu deveria ter recebido no prazo, senhor presidente. Não recebi dentro do prazo o projeto da LDO, e por isso eu estou pedindo a Vossa Excelência que a Vossa Excelência suspende a audiência pública no dia de hoje, convocando outra para outra data que a Vossa Excelência achar melhor. Mas não podemos fazer uma audiência pública sem o conhecimento, senhor presidente, da comunidade que não está presente, das associações de moradores, da Ordem dos Advogados, da Associação de Empresários e tantos outros, senhor presidente, e a comunidade que não está presente. E o vice-presidente desta comissão não tem conhecimento do que é essa audiência pública, do que vai ser tratado aqui praticamente, porque o que não vai ser tratado é o que está dentro da lei, da LDO. Como é que o vereador Edivaldo Lima e a comunidade, se estivesse presente aqui, iria questionar para os 2 secretários que aqui está para fazer a exposição? Então, senhor presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência tivesse compreensão nessa audiência pública e suspendesse a audiência pública, recolocando em outra data. E se a Vossa Excelência assim não fizer, senhor presidente, o vereador Edivaldo Lima vai levar o Ministério Público Federal e Estadual e aonde for que seja, senhor presidente. Mas nós não podemos tocar uma audiência pública sem a presença da comunidade e sem o conhecimento da comissão, porque o vereador Edivaldo Lima faz parte dessa comissão como vice-presidente e não tem conhecimento. Chegando às minhas mãos agora.
agora, e eu não tenho condições, eu não sou Deus para descobrir tudo que está dentro da lei, o que vai ser tratado aqui, dentro de 5 ou 6 minutos, segundos ou minutos. Então, senhor presidente, eu gostaria da sua compreensão e a vossa excelência assim pudesse suspender. Agora, quero fazer um pedido a vossa excelência. Senhor presidente, eu gostaria de fazer mais um pedido a vossa excelência, que a vossa excelência autorizassem na ata, escrito todas as minhas palavras, e quero a ata e também um vídeo, senhor presidente, que seja escrito todos, porque, senhor presidente, eu não entendo porque, será que tem alguma coisa dentro desse projeto que não é transparente, que quer passar o rodo? Senhor presidente, eu não acredito nisso, eu não quero acreditar. Para concluir seu raciocínio, por favor. Concluindo, senhor presidente, eu não quero acreditar, senhor presidente, que esta lei chega aqui na mão do vereador Edivaldo Lima agora, tem alguma coisa escusa. Eu não acredito nisso, não quero acreditar, e por isso que eu não acredito, que eu estou pedindo a vossa excelência que suspenda a audiência pública, e gostaria que o senhor autorizasse e a minha fala por escrito e no áudio, porque eu preciso dessa documentação em minha mão, senhor presidente. Obrigado, vereador. Já que o senhor pediu para constar na ata, a ata fecha agora no encerramento desta sessão. Não a ata que vai ficar para as pessoas trabalharem depois, porque vai precisar pegar a assinatura dos presentes, dos participantes e da mesa, conforme está aqui nesta sessão. Quero também que grave, que faça o registro na ata, de que Vossa Excelência assinou o parecer, tomando conhecimento que tinha o projeto em tramitação, está na mão do vereador Wellington Andrade. Quer ir à tribuna, vereador? Contraditório, eu vou conceder. Tá bom. Senhor presidente, senhores secretários, convidados, procurador desta casa, senhores da imprensa. Vereador Edivaldo, o senhor dá provas de desatenção para com suas funções e obrigações. O senhor assina um documento aqui no dia 24, calma, vereador, o senhor assina um documento dia 24, convocando essa audiência, e depois o senhor vem dizer que não tinha conhecimento da audiência. Eu não estou falando do CD, não. Eu não estou falando do CD, não. Não cabe discussão em paralela, tudo bem. O senhor teve as próprias. O senhor assinou... Vereador Wellington, me permita. Vereador Edivaldo, não cabe discussão em paralela. Vossa Excelência teve 5 minutos na tribuna, por favor, conclua o vereador Wellington. Eu gostaria de ter... Eu vou falar. Vereador Wellington, eu gostaria de ser restabelecido do tempo. Com certeza, vereador. Vereador Edivaldo Lima, o senhor disse aqui há pouco que essa audiência pública é do desconhecimento da sociedade de Vossa Excelência. Vossa Excelência assinou no dia 24 o documento convocando essa audiência. E agora diz que não sabe, que a comunidade sabe. Ora, a comunidade foi convidada. Se aqui não vieram, porque tem desinteresse. Não viu porque é desatento. Agora, quanto ao CD, Vossa Excelência disse que recebeu há minutos atrás, dá provas de que quando esse CD foi distribuído para todo o plenário, inclusive este vereador recebeu, o senhor estava ausente, mostrando mais uma vez o seu descompromisso com esta casa. Vereador Edivaldo, por favor. Quando o senhor falou, eu ouvi. Tenha a elegância e a educação de ouvir-me. A audiência pública foi marcada e era do conhecimento de todos. Aqui, na quarta-feira, foi registrado que existiria essa audiência pública. Vereador Wellington, permita registrar. O primeiro a falar na sessão do Pequeno Expediente foi eu, convidando todos a participar da sessão das 3 da tarde, do dia 30 e a de hoje. Vossa Excelência tem isso gravado aí, se quiser. Outro sim. Quero informar Vossa Excelência que aqui hoje não vai ter a votação de absolutamente nada. A audiência de hoje é para que Vossa Excelência tenha conhecimento de tudo que consta do plano, para que Vossa Excelência, quando tiver a sessão de votação, possa estar embasado para discursar e votar. A audiência de hoje é apenas para explanação. Claro que a sociedade deveria estar aqui, é interesse de toda a sociedade, e foi convidada. Agora, nós teremos a audiência de hoje para questionarmos, para avaliarmos, para discutirmos e lá na frente, sedimentado, embasado, apresentarmos qualquer tipo de proposição. Então a audiência hoje, vereador, tem que transcorrer
até mesmo para orientá-lo. Mas o senhor não vai precisar disso hoje. O senhor vai precisar disso para a sessão ordinária, onde será votado. Hoje, o senhor vai ter aprimorado os seus conhecimentos do que trata esse CD. Então, cabe a Vossa Excelência ser cortês com a comissão que Vossa Excelência faz parte, ser cortês com os convidados e participar de forma ordeira, de forma tranquila. Aí, Vossa Excelência vai dar provas de maturidade. Senhor presidente, o meu parecer, o meu desejo é que essa audiência pública transcorra, que ela seja feita para que tenhamos esclarecimentos do que vamos votar mais na frente. Obrigado, vereador Wellington, e convido o vereador Zé Carneiro, que pediu para se manifestar também. Senhor presidente, colegas vereadores, Edivaldo Lima, Wellington Andrade, senhores secretários, eu queria apenas fazer um esclarecimento. Quando chegou o projeto da LDO nessa casa, eu fui procurado por alguns vereadores na condição de líder do governo para que trouxesse para cada vereador o projeto de lei ora discutido. Assim fizemos. Procuramos a Secretaria de Planejamento, onde solicitamos que enviasse para essa casa uma mídia contendo o projeto de lei. Bem, o que eu acho estranho é que apenas o vereador Edivaldo Lima não recebeu. Apenas o vereador Edivaldo Lima. Agora, vereador, o que Vossa Excelência não pode é fazer acusação, como fez há pouco, à Comissão de Orçamento, presidida pelo vereador Carlito do Peixe. Comissão essa que Vossa Excelência participa, mas de forma muito omissa. Vossa Excelência não assina parecer, nem contra, nem a favor. Comissão essa que, se eu fosse Vossa Excelência, por uma questão até de hombridade, já que eu não tenho participação nenhuma, eu já teria pedido demissão, porque o senhor não cheira nem fede na comissão. O senhor não dá uma opinião, o senhor não assina um parecer, nem contra nem a favor. Então o senhor é uma pessoa, é um membro que não existe, não opina. Bem, e diante dos fatos, nós não entendemos que essa casa seja regida por um vereador. Se o vereador tem o direito plenamente de discutir, de discordar, e a opinião de Vossa Excelência a gente respeita, mas não concordamos, porque Vossa Excelência não é o dono da verdade. Vossa Excelência é um vereador autêntico. Vereador, o senhor, não quero bater boca com o senhor, não. Eu quero dizer que o senhor não é o dono da verdade, não é o paladino da moralidade. Eu continuo achando e vou acreditar firmemente nisso. Vossa Excelência não é paladino da moralidade. E outra, para encerrar, as ameaças que Vossa Excelência tem feito aqui ultimamente não representa absolutamente nada. Continue com suas ameaças. Ameace, faça o que quiser. Agora, sou vacinado. Obrigado. Pronto. Agradeço aos colegas vereadores que se manifestaram e passo a palavra a o secretário Carlos Brito. Passo a palavra ao secretário Carlos Brito para depois a gente dar prosseguimento. Não, Excelência, que consta o protesto do vereador Edivaldo Lima, vice-presidente, na ata, mas vai dar prosseguimento que não vemos razões nenhuma para que a gente não faça audiência pública, porque mesmo a audiência foi convidada a sociedade, foi organizada, clubes representativos da sociedade, associação comercial, foi convidada na mídia, nos jornais, na internet. Publicamente foi feito o convite na tribuna da Câmara por este vereador que é presidente da comissão na segunda-feira de manhã, e Vossa Excelência estava no plenário. Convidei para a sessão das 15 horas, que era da Secretaria de Finanças, das 3 horas, para falar sobre o quadrimestre, o primeiro quadrimestre do exercício desse ano, da Secretaria da Fazenda, do município, e anunciei esta audiência, e Vossa Excelência estava na sessão e ouviu. Então, que conste na ata o protesto de Vossa Excelência, mas dando prosseguimento com a palavra o secretário Carlos Brito. Bora continuar.
Excelência, entre no site da Câmara agora e me conteste, vê se lá não está o convite para toda a sociedade de feira organizada. O site da Câmara está presente. Só. Bom dia, com a palavra, secretário. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente Carlito. Um cumprimento especial a Wellington, vereador Wellington, Zé Carneiro, Certo. Magno, vereador Edivaldo, amigos da galeria, os amigos jornalistas ali, Jair, Flamário e tantos outros amigos que ali estão, e Luiz Ivan, secretário Expedito. A minha fala é breve, dizer que é uma satisfação nossa estar aqui fazendo esse trabalho de exposição da LDO na Câmara de Vereadores, nessa comissão, assim como lembrar que essa lei, ela não é a primeira lei de diretriz orçamentária que chega a essa casa nessa legislatura, não é? Nós estamos já, essa é a quarta lei, que nós, então, não tem nenhuma novidade, e o governo prima pela seriedade, pela transparência, tanto que realizamos audiências públicas no distrito sede, em todos os distritos de Feira de Santana, com registros fotográficos, atas, colhendo sugestões. Por fim, eu quero dizer que Fazenda, a Secretaria da Fazenda, Planejamento e todo o governo se esmeraram fazer uma lei que busca orientar a elaboração do orçamento, e que nos encontramos aqui à disposição de todos com o nosso diretor Luiz Ivan, para que possamos dirimir dúvidas que possam existir sobre o mecanismo de construção desse instrumento legislativo. Muito obrigado, estamos aqui às ordens para qualquer esclarecimento. Agradecendo aqui as palavras do secretário Carlos Brito, passo a palavra ao secretário da Fazenda, Expedito Eloy, para uma saudação aos presentes. Saudar a todos os presentes, ilustres vereadores, a imprensa, os presentes de um modo geral. Entendemos que o propósito desse encontro está respaldado num dos princípios básicos da Constituição Federal, que é o da publicidade, né? De relevante importância que a sociedade conheça, o que deve estar se iniciando a partir de hoje, os números da LDO para 2017. Também agradecendo a palavra do secretário da Fazenda, ambos presentes, participando, quero passar a palavra ao amigo Ivan. Tá ligado? Tá ligado? Do microfone. Lado esquerdo, Saúdo o presidente desta comissão, o vereador Carlito do Peixe, os demais presentes, secretários Carlos Brito e Expedito Eloy, demais vereadores que estão aqui nesta casa e componentes do governo municipal, o procurador Magno. E nós estamos apresentando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ela faz parte do ciclo orçamentário, que tem 3 instrumentos previstos na Constituição Federal de 1988. Temos o Plano Plurianual, que é aquele plano de governo programado do tipo estratégico para 4 anos, que tem vigência a partir do 2º ano do mandato do gestor e vai até o 1º ano do mandato subsequente. Neste caso, nós estamos encaminhando a lei de diretrizes que compõe o último ano do plano plurianual, que será
executado em 2017, como também a lei orçamentária anual, que é decorrente da LDO. Vale salientar que a Constituição Federal, ela traz esses 3 instrumentos e o plano plurianual dá estrutura para a elaboração da lei de diretriz e, posteriormente, da lei orçamentária anual. A finalidade da lei de diretrizes, como foi dito, é dar as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Ela foi orientada e criada através da Constituição de 1988. O encaminhamento ao Poder Legislativo, ele, a nível da União, ele deve ser encaminhado conforme dispõe ato das disposições transitórias constitucionais 15 de abril, mas é regulada pelas constituições estaduais e leis orgânicas dos municipais. No caso do nosso município, o nosso prazo de encaminhamento da LDO é o dia 15 de maio. Encaminhamos para esta casa no dia 13. O conteúdo da lei de diretrizes, ele está definido na Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 2º, artigo 4º da Lei Complementar 101 e a lei orgânica no seu artigo 114 e seguintes, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. A estrutura da LDO, então, ela contempla o estabelecimento de metas e prioridades da administração pública, que essas metas e prioridades são aquelas elencadas no plano plurianual para o ano e que traz aquelas metas para cada ano que o plano plurianual foi elaborado. Orientar a elaboração e execução da lei orçamentária, dispor sobre alterações na legislação tributária, estabelecer política para aplicação de agências financeiras oficiais de fomento, que no caso do município não existem. Isso aí fica para a União, Estado e alguns municípios que contêm essas agências. A autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração e criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, bem como admissão e contratação de pessoal. Estabelecimento de parâmetros para a lei de fixação de remunerações no âmbito do Poder Legislativo e com a lei de responsabilidade fiscal, que trouxe uma série de atribuições para a lei de diretrizes orçamentárias, que foram que a lei deve conter disposição sobre equilíbrio entre receita e despesa, definição de critérios e formas de limitação de empenho, estabelecimento de normas de controle de custo, avaliação de resultados, de recursos financiados com programas orçamentários, estabelecimento de condições e exigências para a transferência de recursos para entidades públicas e privadas sem fins lucrativos ou com estabelecimento de programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, a definição do montante e forma de utilização da reserva de contingência, bem como o estabelecimento das metas fiscais e dos riscos fiscais. Basicamente, esse conteúdo é o que está presente na nossa lei de diretrizes orçamentárias, seguindo as normas constitucionais legais da lei orgânica municipal. A composição do projeto, nós temos a mensagem que encaminha ao Poder Legislativo o projeto de lei, o texto propriamente dito e os anexos, que são 3 anexos: o anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Pode passar. A estrutura da nossa lei, a estrutura da nossa lei é composta das prioridades e metas da administração pública municipal, as metas e os riscos fiscais, as diretrizes e estrutura organizacional para a elaboração e execução da lei orçamentária, as disposições relativas às despesas do município com pessoal em cargos sociais, as disposições sobre alteração na legislação tributária, as disposições relativas à dívida pública municipal
e as disposições gerais. Esse é o conteúdo da lei orgânica, da lei de diretrizes. A mesma foi elaborada através dos índices macroeconômicos apresentados pelo IBGE e pelo SEI Bahia. De 2013 a 2019, o cenário macroeconômico ele é apresentado na mensagem. Nós temos uma previsão aqui, só para esclarecimento, a previsão do PIB da Bahia, que foi o nosso direcionador, ele está previsto um crescimento em 2017 de 1,6%, o crescimento nacional estava previsto em 0,5%. Para 2018, a Bahia está prevista 3% e para 2019, 2,1%. Já o nacional, ele segue em 2018, 1,4% e 2019, 1,5%. O IPCA acumulado, que também serve de base para a estrutura, foi de 6% em 2017, a previsão da inflação para 2017, 5,5% e 5%, respectivamente, 2017 e 2018. Essa estrutura nós já apresentamos, que é os instrumentos de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. O PPA planeja, a LDO orienta e a lei orçamentária executa as políticas públicas. As metas que foram previstas, no caso das receitas, foram previstas para 2017, 1.103.557.238.934 reais. Pode. Já ir para as metas. Pode passar isso aí, já foi. Aí, pronto. As metas fiscais previstas. As metas fiscais previstas para 2017, 1.103.557.934 reais. Em 2018, 1.150.724.270 reais. E em 2019, previsto 1.225.588.643 reais. O resultado primário previsto para 2017 é de negativo de 37.713.915. Vale esclarecer que isso é devido à previsão dos repasses da operação de crédito em relação ao BRT. Porque todas as vezes que evidencia, na verdade, quando se faz a meta, nós poderíamos prever só o ano que faz a operação de crédito e ficar utilizando através de créditos especiais os recursos. Para evitar isso, a assessoria contábil sugeriu que se fizesse a reprogramação dos valores que já foram previstos na operação de crédito anterior. Apenas porque se vocês perceberem, no ano passado aparece 90 milhões de reais. Esse ano, 46. É só as parcelas que serão apresentadas no próximo ano. Resultado primário para 2018, um superávit de 10.488.611 e 2019, 11.094.880 reais. A próximo resultado nominal, que é em relação ao endividamento, aparece um crescimento de endividamento, justamente porque no cálculo nós apresentamos aquela parcela do financiamento da operação de crédito, 29.991.915, e a partir de 2018 aparece a redução do endividamento de 12.822.933 e em 2019 10.222.878 reais. Na avaliação do cumprimento das metas em relação ao exercício anterior, em 2015 estava previsto uma arrecadação de 1.113.631.517 reais. A total
da receita realizada foi de R$ 957.231.736, com uma variação de 14%. Vale salientar que justamente qual foi o problema do ocorrido? A não efetivação da liberação dos recursos oriundos da operação de crédito. A despesa fixada, também no mesmo patamar, da receita, R$ 1.113.631.517, e a despesa executada, R$ 964.024, com uma variação de 3,44%. O resultado primário tem a finalidade de indicar se os níveis do gasto orçamentário são compatíveis com a arrecadação, se as receitas primárias são capazes de suportar a despesa primária, ou seja, receita primária e despesa primária são as receitas de custeio, aquelas receitas correntes, que não entram as receitas e despesas financeiras. O resultado primário previsto para 2015 foi de um déficit de 78.308.266, já explicado que isso decorre da operação de crédito, quando está prevista a operação de crédito. Já o resultado primário realizado foi um superávit de R$ 53.644.911, uma variação de 168,5%. O resultado nominal objetivo é medir a evolução da dívida fiscal, avaliando a diferença entre o saldo final do exercício anterior em relação ao ano atual. O previsto em 2015 foi um déficit de uma redução de 13.128.171, já o resultado nominal apresentado foi de 6.699.953, com uma variação de 51,8%. A dívida pública consolidada prevista em 2015 foi da ordem de 214.021.316, que era com a efetivação da operação de crédito, que não se realizou, ficou a dívida pública consolidada em 2015 num patamar de R$ 157.612.550, uma variação de 26%. E a dívida consolidada líquida, quando fala de dívida consolidada líquida, é porque a dívida consolidada líquida se extrai os ativos financeiros, ou seja, as disponibilidades e os haveres financeiros, e abate se tiver composição de restos a pagar. Então, nós estamos com a dívida consolidada líquida prevista em 2015, 211.181.832, já a nossa dívida consolidada líquida realizada em 2015 foi de R$ 92.856.303. A receita realizada em relação à alienação de ativos foi da ordem de R$ 431.295. Em 2014 e 2013 não houve alienação de bens, e a despesa não foi executada, não foi gasto nenhum recurso. Então, prevê-se que vai ser realizado esse ano, porque normalmente os recursos oriundos de alienação de bens devem ser aplicados em aquisição de novos bens, ou pode utilizar parte do recurso para cobrir déficit previdenciário, conforme dispõe a lei. As receitas e despesas previdenciárias do regime próprio da Previdência, de 2013 a 2015, variou de 53.755.023, 60.121.304 e 73.264.555. Já as despesas previdenciárias estão acima da arrecadação, gerando um resultado previdenciário negativo em 2013 de R$ 2.942.912, em 2014 de R$ 7.775.765, em 2015 R$ 7.741.621. Os bens e direitos do regime próprio são apresentados com um valor de R$ 24.595.781 em 2013, R$ 38.353.905 em 2014 e R$ 37.234.107 em 2015. A estimativa de renúncia de receita decorrente do programa Faz Cultura e Proesporte do nosso município está previsto para 2017 557.629.000, em 2018 605.948 e em 2019 661.695. Os passivos contingentes e demais riscos fiscais previstos
no anexo de riscos fiscais é no valor de 5.600.000. E eles estão previstos, passa aí, através das providências a serem adotadas, abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência no caso necessário, limitação de empenho para o caso de frustração de arrecadação e o montante total dá 5.600.000. Estamos à disposição de vocês, se quiserem mais algum esclarecimento que seja necessário. Basicamente, o anexo de metas, o anexo de riscos fiscais, são esses que foram apresentados, e o conteúdo, conforme dito, segue as normas da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, basicamente no seu artigo 4º. Abra a inscrição já com o procurador da casa, Magno. Quem mais se deseja se inscrever para falar? Bom dia a todos. Saudar o presidente da sessão, o vereador Carlito Peixe, ex-presidente dessa casa, né? Está sentado no lugar de origem. Secretários aqui presentes, secretário Carlos Brito, secretário Expedito, os técnicos do município, professor Luiz Ivan, professor Anilton, também aqui presente, vereadores, o Wellington Andrade, Edivaldo Lima, o vereador Zé Carneiro, que se asentou, está ali no plenário, a imprensa aqui também, né, cidadãos aqui presentes, a galeria, funcionários da Câmara, secretários, nós sabemos que o país vive uma grande crise econômica. E o município de Feira de Santana, no meu ponto de vista, tem sido uma referência ao enfrentar esta crise. Pelas notícias que nós temos de estados e municípios pelo Brasil afora, de cidades do porte da nossa maior cidade da Bahia, do interior, com uma população de 600 mil habitantes. E com tudo isso que está acontecendo no país, a gente observa o equilíbrio nas contas municipais, né, exemplar. Ou seja, nós vivemos em Feira uma segurança jurídica quanto ao orçamento realizado e à execução desse orçamento, ao cumprimento desse orçamento. O equilíbrio na análise, na preparação, no que é projetado e no que é cumprido. Diferente do que muito aí afora nós estamos vendo. Anulação de empenho, licitação cancelada, distrato de contrato, não pagamento de salário de servidor, parcelamento, não paga 13º, uma série de situações. Nem todos têm previdência municipal como nós temos a nossa, e que isso custa muito ao poder público. Mas a sociedade tem que começar a compreender isso, vereador. Nós temos um orçamento, talvez o PLDO seja um instrumento, talvez dos mais importantes, porque é uma indicação do que nós vamos ter. A LOA já é propriamente a lei do que vai ter, e a PLDO é uma análise didática, inclusive, do que teremos. Então, didaticamente é explanado aqui que no próximo ano nós teremos um orçamento um pouco menor. Ou seja, o orçamento de Feira está sendo ajustado à crise que nós vivemos, mas ainda permanece praticamente no mesmo patamar ali. Uma diferença que para o orçamento, que é uma diferença pequena, né? Mas a minha pergunta, e para que a gente possa também colocar isso para a sociedade, essa pequena redução, né, ela também é fruto da própria arrecadação própria, secretário Expedito. A nossa arrecadação municipal, ela também deu uma encolhida, ou ela permanece em crescimento, e esses repasses estaduais e federais foi que vieram reduzidos fortemente, porque isso já é sabido de todos, que os federais e estaduais têm caído e muito, apesar da Bahia ainda conseguir ser diferente dos outros estados. Mas eu tenho uma preocupação pessoal, como é que o contribuinte municipal, ele está fazendo a parte dele, enquanto pagador de suas obrigações, dos nossos tributos. Como é que está a nossa arrecadação municipal? Ela cresce, ela permanece a mesma, ou ela também encolheu de um ano para o outro? E uma outra preocupação, aí o secretário Brito,
Se há um encolhimento, evidentemente que você vai, na parte de planejamento, deverá que ponderar os investimentos. Como é que nós permanecemos? Porque a cidade de Feira é referência em investimento em educação e saúde. Eu não conheço nenhum município que faça um percentual de investimento acima do que a lei determina para investir, acima do que a lei determina em educação e saúde. Então isso é uma referência no gasto público. Mas como é que nós vamos ficar nesse gasto de educação e saúde com essa pequena redução do orçamento para 2017? Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao secretário Expedito, em seguida passar a palavra ao secretário Brito, quer se inscrever, vereador Edivaldo Lima? O próximo inscrito. Quer perguntar logo? Porque aproveita e eles respondem. Então, 3 minutos para Vossa Excelência. Não, Minha Excelência, não precisa 3 minutos, porque essa audiência, para mim, não tem validade. Para Vossa Excelência e para os demais aqui pode ter. Mas para mim, como não foi colocado, como eu já coloquei no tempo hábito, o projeto, então ficou prejudicado, muito prejudicado aqui essa audiência pública, e levarei adiante o que eu tenho colocado aqui, senhor presidente, porque não entendo que uma audiência pública dessa natureza, não irei fazer nenhuma pergunta a quem se manifestou, a comissão, porque entendo que não teve sentido. A comunidade não está presente, o vereador Edivaldo Lima não teve acesso ao projeto, então isso não pode acontecer. Eu acho que o legislativo tem que ter essa posição, sim, de ser idôneo nessa parte. Deveria suspender a reunião, não suspendeu a audiência pública e continuou com a audiência pública sem nenhuma mínima condições, senhor presidente. Então, o vereador Edivaldo Lima não vai fazer pergunta, até porque depois a Vossa Excelência, como presidente, e os demais companheiros que fazem parte da base do governo, não, o vereador Edivaldo Lima estava presente e não quis se manifestar. O vereador Edivaldo Lima não quis, não vou me manifestar, desde quando eu não recebi a documentação que era necessária na data e no momento certo que os demais vereadores desta casa receberam. Então, senhor presidente, entendo que a Vossa Excelência analise com cuidado, com muito carinho, porque o regimento desta casa está sendo rasgado e a lei orgânica do município. Então não pode acontecer no legislativo de um porte de Feira de Santana, quando nós temos quase 700 mil habitantes, e está nessas situações, fazendo prestação de conta às paredes do legislativo, porque aqui poucas pessoas estão, a comunidade não está presente. Agora, graças a Deus que pelo menos tem a imprensa, alguns companheiros da imprensa aqui, que pode fazer o registro muito bem e deixar muito transparente. A comunidade não estava presente na casa. Então, senhor presidente, sinceramente, o meu repúdio à comissão, o meu repúdio à Vossa Excelência por ter dado início a essa audiência pública sem a comunidade e sem dar o projeto, sem entregar o projeto na mão do vereador Edivaldo Lima dentro da data. Não estou questionando. O vereador Edivaldo Lima, eu assinei para justamente tramitar alguns dias atrás, mas com tudo em ordem, como manda o regimento e as leis, mas isso não aconteceu. Então, como não está dentro do regimento e dentro da lei orgânica, concluindo, senhor presidente, deveria ter suspendido, colocado em outra data, e nós voltaria com todas as garantias para fazer uma audiência pública de verdade aqui na nossa casa legislativa. Eu quero agradecer as palavras do nobre colega, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Edivaldo Lima. Só quero lembrar um finalzinho aí, que Vossa Excelência, na segunda-feira, dia 3, assinou pedindo a audiência pública, junto com esse vereador e com o vereador Hélio Andrade, e foi publicado, inclusive, com o aval de Vossa Excelência, para que tivesse audiência pública hoje. Só isso. Peço aos secretários para responder o questionamento do vereador Expedito Eloy ao procurador Magno.
Aproxima o microfone. Final de fevereiro Final de fevereiro de 2016, nós apresentamos o resultado da gestão fiscal de 2015 e ali já sinalizava o momento sombrio que se aproximava, né? Então é importante, já que se trata da LDO de 2017, a gente já abordar, já que nós conseguimos consolidar as informações de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016, a gente faz um paralelo com os quadrimestres, o primeiro de 2015 com o primeiro de 2016. Nós tivemos um crescimento nominal de 10,5% na receita própria. Salvo engano, nós tivemos no primeiro quadrimestre de 2015 114 milhões e no primeiro quadrimestre de 2016 125 milhões. Um superávit em torno de pouco mais de 11 milhões de reais, que representou, do ponto de vista nominal, 10,5%. Observe, isso aí, a gente sempre diz o seguinte: a gente trabalha e todo o nosso esforço está mais concentrado, a nossa atenção está concentrada na receita própria. Ali a gente desenvolve ações, a gente acompanha a oscilação dela, o comportamento dela, e à medida que a gente identifica a eventual queda, a gente implanta ações, implementa ações no sentido de recuperá-la. A gente hoje trabalha de forma avassaladora na relação com o contribuinte, usa a mala direta. Nos últimos 10 meses nós chegamos a utilizar de 10 mil malas diretas. Usa o e-mail de uma forma intensiva, a gente busca esse contato com o contribuinte, esse contato próximo. Hoje a gente exerce uma política de boa vizinhança na relação com o contribuinte de maneira muito eficiente, eu entendo assim. A equipe da Secretaria da Fazenda entende assim. Observe, mas nem sempre não. Nós não temos como desenvolver, exceto a questão, sabe, de Anilton? No último encontro, Anilton, eu até informei aqui que não cabia nenhuma ação no sentido de se recuperar alguma coisa com relação aos repasses constitucionais. A despesa corrente, ela reflete, a receita corrente, ela reflete os repasses constitucionais, e aí basicamente não cabe ação do município no sentido de implementá-la, de recuperar a eventual perda, com exceção ao trabalho de IVA, que é desenvolvido pelo município, normalmente no período de julho. O Estado o repasse mais importante que existe de natureza constitucional é o ICMS, e nesse a gente tem agido. Para se entender melhor, nós recebemos, uma vez publicado o índice provisório, como aconteceu em 2015, se o município ficar omisso, o provisório se transforma em definitivo. Mas nós fizemos um trabalho intensivo que varou as noites do mês de julho. A gente, quando o índice provisório do IVA é divulgado, a gente chega a trabalhar dentro do mês, em média, 18 a 20 horas por dia, que o Estado dá um mês para a gente interpor recursos ao índice provisório. No ano de 2015, nós interpusemos 36 recursos contra o ICMS, contra o índice provisório divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, e desses 36 recursos interpostos, 34 destes recursos foram julgados totalmente procedentes e 2 parcialmente procedentes, portanto nenhum improcedente. E é bom deixar aqui registrado que é um trabalho feito exclusivamente pela Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda não faz, como praticamente 100% dos municípios no Brasil, contrata consultoria para fazer isso. Esse trabalho é feito praticamente a custo zero pelo município.
município, pelos técnicos da Secretaria da Fazenda. Então, no que se refere ao ICM, aí a gente até retifica que a gente tinha registrado aqui no dia 30 na audiência de prestação de contas e que não cabia nenhuma incursão, mas cabe. No caso do ICMS, cabe e a gente nunca abriu mão de fazê-las. Agora, com relação aos repasses de natureza federal, aí infelizmente não podemos fazer absolutamente nada, não é? Então, acredito que se o senhor, porventura, a excelência, não estiver satisfeito com a resposta, fique à vontade aí para a gente complementar. Secretário Brito. Não, respondendo ao procurador Magno, nós temos, o governo tem um segredo, é que obra aqui, se é 10, custa 10, não vai para 20, né? Então, o princípio do prefeito da seriedade do trato com a coisa pública e a eficiência do pessoal da fazenda quando executa é que dá essa tranquilidade para que nós possamos fazer um orçamento pé no chão e que nos dá a tranquilidade de executar. Esse é o segredo, não tem muito segredo. Como você bem sabe, não é? Porque age da mesma maneira nas coisas quando trabalha, o que nós temos que ter é seriedade. Esse é o segredo. Sempre quando você não estraga, vai sobrar para que a gente possa investir em educação, saúde e outras atividades. Para complementar. Não, secretário. Ministro Procurador, complementar a resposta agora, até ter um detalhe. Nós colocamos que nós tivemos no paralelo, primeiro quadrimestre de 2015 com o primeiro quadrimestre de 2016, um crescimento na receita própria em torno de 10,5%. Com relação aos repasses constitucionais, nós tivemos uma queda em torno de 2,5%, uma queda. Quando 10,5% de recuperação de superávit na receita própria, mas queda na receita corrente nos repasses constitucionais. Pois não, vereador. Não levei de outra forma, não sei como vereador. Pois não, procurador. Quando eu fui vereador, você era o presidente da casa, então a gente fica relembrando. Mas, secretários aqui, vereadores, olhe, eu confesso, secretário, que realmente a Feira de Santana está nesse ritmo na área fiscal, inclusive de crescimento, graças ao seu trabalho, viu? A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser dita, porque no momento que o país vive, você conseguir apresentar um índice de crescimento em receita própria é praticamente impossível. Então, o nosso secretário, porque é secretário do município, né? Expedito, eu já lhe disse isso pessoalmente e torno público aqui, porque Deus deu sabedoria ao prefeito para lhe chamar para esta pasta. Porque não sei, talvez como Feira tivesse hoje, se não fosse o senhor nessa pasta, cuidando das nossas finanças e do dinheiro público. Então, eu acho que a cidade lhe deve muito pela missão que o senhor tem se empenhado à frente, com o rigor, com a legalidade, com a honestidade e com o desempenho que tem demonstrado à frente dessa missão, que é ser o secretário da Fazenda do nosso município. Porque nos traz, como contribuinte cidadão, uma tranquilidade. Anilton, pra você ter uma ideia, eu tive uma reunião no condomínio, e o síndico, eu disse, eu gostaria que você continuasse síndico, porque você cuidou bem do nosso dinheiro. E eu disse que meu voto era esse. Então é como se fosse isso. Só que o senhor cuida do dinheiro público, né? Dessa arrecadação, desse zelo, do recebimento, da arrecadação e da boa utilização, que é o prefeito Zé Ronaldo, que determina aonde vai ser gasto esse dinheiro. Mas para gastar tem que ter. E você veja que enquanto a receita cai do Estado e da União, o município de Feira de Santana apresenta crescimento. Que se não tivesse crescimento, estava bem feito também o serviço, do mesmo jeito. Porque, como eu disse, manter crescimento numa situação que nós vemos é impossível. Então, que Deus continue lhe abençoando, a
frente desta pasta e que o senhor permaneça nessa pasta durante muitos anos, para o bem de nossa cidade, para o bem de nossa cidade. E gostaria de fazer um pedido, que o secretário tivesse uma atenção redobrada com os acordos dos pagamentos lá do IPTU, naquele setor lá de conciliação do fórum. Alguns contribuintes têm feito muitos acordos, e eles têm pago os acordos, e em determinado momento vão pagar uma parcela e está cancelado, e não pode pagar, e informam que estão pagando em dia, e mesmo assim está acontecendo algum imprevisto. Então que se tenha essa atenção nesses casos, porque as pessoas querem pagar, as pessoas querem pagar. Uma vez eu disse lá no CEAF que ninguém senta naquela cadeira, sentou, assim a chama e vai direto para o atendimento. Ninguém espera mais de 5 minutos para ser atendido, que a gente está ali para pagar. Num momento desse, o cidadão, se a Secretaria de Trânsito lhe acompanhasse, seria uma maravilha, porque o cidadão vai lá para pagar, fica 2 dias para pagar, quer pagar multa e não consegue pagar por causa da desorganização, né? Já na fazenda, o cidadão chega para pagar, com 5 minutos ele é atendido, ele paga logo. Então eu peço essa atenção, esses acordos que estão sendo feitos lá extrajudicialmente. Muito obrigado, agradeço também ao secretário Brito pela explanação. Fazer um registro. Desculpe interromper, presidente. O empenho, agradeço de coração e de forma até sensível. Mas nós temos na Secretaria da Fazenda um quadro de abnegados, né? Pode ter certeza, procurador, pode ter certeza, senhores, não é trabalho de um só, é trabalho de uma equipe. E não há melhor, nem médio, nem pior, é uma equipe de sintonia e voltada para um propósito único. Obrigado. Obrigado, secretário, pela sua participação, esclarecendo e respondendo ao procurador desta casa, da Câmara, o vereador Mago. Fazendo o registro, o senhor Galdeci Ferreira Leal, presente nas galerias desta casa, acadêmico de administração pela FAT, aluno do professor Anilton, parabeniza a Comissão de Finanças e Orçamento por essa apresentação com os secretários. Vereador Wellington. Em nome da casa também queremos agradecer a participação do senhor Galdeci. Claudeci. Então, nosso agradecimento, me arvoro a falar em nome da casa. Quero aqui dizer que o procurador desta casa, quando fala, me remete ao poema de Nelson Gonçalves. Quando ele fala, ilumina mais a sala. Parabenizar a todos, registrar a elegância, a cortesia com que o secretário da Fazenda, Expedito Eloy, sempre nos trata, né? Com sua elegância, sua educação. O que peca mesmo é que sua dicção parece com a indumentária do vereador Zé Carneiro. Já não é das melhores. Equivoca-se quem acha que essa audiência pública é para as paredes, visto que ela está sendo transmitida para o mundo inteiro. Recebi aqui já telefonemas de pessoas falando da audiência. Então equivoca-se quem acha que está sendo para as paredes. Além de equivocar-se, ainda tenta diminuir quem aqui está presente. Então, entendo que essa audiência pública esteja cumprindo com os seus objetivos, com a sua finalidade. E ainda registro que qualquer parte interessada da sociedade poderá estar assistindo ou vir a assistir, vez que fica gravada no site desta casa. Então, entendo que ela esteja cumprindo com a sua finalidade. Quero aqui também agradecer ao secretário de Planejamento, Carlos Brito, e ao meu dileto amigo Ivan Silva, a quem brevemente estarei propondo aqui uma comenda, a comenda Armando Curvelo, visto que ele tem prestado relevantes serviços à nossa querida prefeitura e, por conseguinte, ao nosso município. Não farei questionamentos, até porque
vejo que, como o Magno bem disse, o nosso município, na contramão da crise, está prevendo crescimentos, diferente do que o prevê o Estado e a União, conforme palavras do querido Ivan Silva. Mas eu vou pedir a Ivan apenas mais algumas palavras para que eu possa entender melhor. Se para o ano de 2018, 2019 e seguindo, a previsão é de crescimento, entretanto, para 2017, sabe-se que haverá uma diminuição, e isso em função das questões do BRT, não é? Verbas que não serão repassadas pela União, ou algo nesse sentido. Eu gostaria de obter de Ivan mais um detalhamento neste quesito, saber porque em 2017 há essa previsão de diminuição. Ele já informou que é do BRT, mas eu pediria que ele pudesse ser mais rico na informação, e faço isso sabendo de sua capacidade. Obrigado. Na verdade, o resultado nominal, o resultado primário, ele é decorrente de receitas primárias e de despesas primárias. São aquelas que não entram no cálculo receitas e despesas financeiras. Para evidenciar que a administração está fazendo uma economia que vai dar para pagar a amortização e a dívida pública. Isso é o que tem ocorrido agora a nível nacional, que foi solicitado a alteração da meta fiscal, porque a alteração da meta fiscal já veio um déficit em função daquele problema de não ter, de ter sido projetado no orçamento receitas da CPMF sem que tivesse sido autorizado. Em função disso ficou um valor negativo, e esse ano, em função dessa situação atual que está vivendo a União, foi solicitada agora a alteração da meta para um aumento do déficit. Todos conheceram aí, se me falha a memória, 173 bilhões de reais. Então, o resultado primário e o resultado nominal trabalham em cima da dívida. Economia para pagar a dívida, o outro para evidenciar o comportamento da dívida, se está diminuindo ou está aumentando. O fato que provoca alteração em meta fiscal é justamente decorrente de operações de crédito, porque no primeiro ano quando se faz uma projeção de operação de crédito, esses recursos impactam no resultado primário e no resultado nominal, razão pela qual, comumente, quando se tem a operação de crédito, o resultado primário vai ficar negativo, e no outro ano, já que não tem a operação de crédito prevista, se estabelece aquela situação normal, evidencia o comportamento normal, que é de economia para o pagamento de dívida e dos juros, componente da dívida, que são os juros e a amortização, o que se chama também de serviço da dívida. Zé Carneiro, quero, em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, nós agradecemos aos secretários Expedito Eloy, secretário Brito, aos diretores Ivan e Anilton, o procurador da casa, demais autoridades presentes, os funcionários da Câmara, demais autoridades presentes ou representadas, a imprensa, aos internautas, a todos. Declaro encerrada a presente audiência pública e solicito a todos assinarem a ata do nosso trabalho.